vai fazer uns 10 anos, estudando no conservatório da cidade. A cidade realmente não tem muito apoio, a cultura nada, não tem boas escolas, não tem bons músicos, não tem bons exemplos e não apoia nada, assim, é bem ruim. E desde aquela época, uns 2 anos depois que eu comecei a tocar, já pensei em vir pra cá por causa da Unicamp. O curso tinha muita recomendação, muitas pessoas boas, muitos professores bons, então já comecei a me empenhar pra vir pra cá. Foi assim que tudo começou. Comecei tocando lá com umas bandas, comecei com metal, tinha um Dream Theater cover. E aí quando eu vim pra cá, foi que eu conheci essa galera e abri a cabeça pra outro tipo de música. Coisas mais livres, coisas mais complexas, mais gostosas de tocar. Eu sou de Varginha, Minas Gerais. E lá as pessoas não apoiam muito a cultura, não tem muito incentivo do governo, não tem muitas escolas boas, não tem muitas referências, muitos músicos bons. Mas comecei estudando no conservatório lá. E uns 2 anos depois que eu comecei a estudar, eu já estava começando o ensino médio e descobri que eu queria vir para Campinas para fazer o curso de música popular na Unicamp. O meu primeiro interesse não era a bateria, né? Eu tentei ser contrabaixista, né? Olha, Mas não deu muito certo, não. Aí tentei tocar um pouco de violão. E tudo se iniciou na igreja evangélica mesmo, né? Na igreja presbiteriana do Brasil, lá, localizado lá no Jardim Aeroporto mesmo, na vila, no bairro. E então surgiu o interesse, tentei tocar um pouco de contrabaixo, tentei tocar um pouco de violão, não rolou. E depois participei de um coral, lá dentro da igreja mesmo, né? Então participei do coral há muito tempo com o grupo lá. E depois, na verdade, eu comecei a tocar bateria, foi meio que acidente, porque precisava um baterista da igreja. E ninguém teve coragem para para fazer as aulas. Não que eu aprendi muito, mas eu comecei a fazer o curso, aula particular, né? Aula individual com Osmar e Marinho. E depois acentuou a paixão, né? Pelo instrumento e eu não parei mais. Então eu iniciei, na verdade, na igreja evangélica, que pra mim, independente do que eu ver, né? Daqui pra frente foi a melhor escola que eu tive, foi lá. eu também comecei em igreja, mas a minha igreja era Batista Central, ali da Moraes Salles. Eu comecei em pequenos grupos de louvor também, porque estavam Sim, faltando baixista, esse tipo de coisa. Aí eu falei, vou pegar lá, tinha um baixo, ficava encostado lá, comecei a tocar. Antes disso, eu já tinha também tentado outros teclado. instrumentos, né? Minha mãe, ela tinha um teclado daquele do Sandy Júnior, que as luzes acendiam, manja. Aí eu ficava lá tocando Let It Be, mas não funcionou muito. Aí depois eu descobri o contrabaixo. Aí eu larguei mesmo o teclado. E na igreja é bem isso que eles motivam, né, você tocar. Porque você Sim, tá tocando, você já faz culto, você já toca pra uma galera tal. várias situações. Então, tipo, eles te colocam, né, realmente Sim, em situações que você tem que correr atrás, tem que tocar ali. E aí eu comecei assim. Eu ouvia muito Oficina G3, eu ouvia bastante essas bandas. rebanhão, né? Embora seja do meio evangélico, já era do rock, né? Já era do. Sim. Então eu Rolou, ouvia. começou lá, né? Então eu ouvia Oficina G3, ouvia o Cats Barneia, Resgate, essas bandas. E aí fui tocando assim. Até que conheci, entrei em contato com outras coisas, Chick Corea, Dream Theater e tal. E isso me levou até o caminho que eu resolvi começar a estudar mesmo, porque embora a gente toque desde o começo, o momento que você para e fala, poxa, eu vou começar a estudar, né? É bem depois, quando você está um pouco mais maduro. Aí depois que eu comecei a estudar, que eu fui entrar no Unicamp, que eu fui começar a movimentar os dedos de uma maneira mais consciente, né? Que me levou ao grupo hoje, me levou às influências que eu tenho para fazer o som. 2010? 2010. Festival de Artes Festival do Instituto de Artes da Unicamp. Isso. A 2010. gente se conheceu na Unicamp, na prova, em 2008, no vestibular. A gente já começou a conversar, a gente entrou na universidade, começamos a descobrir que a gente tinha muita coisa em comum, muito som, muita coisa que a gente gostava. Dentre elas, o Bass Extremes, Uhum. que é o Victor Wooten e Steve Bailey tocando. Ele. E resolvemos transcrever algumas coisas, tocar algumas coisas. E a partir desse estudo de transcrever, tirar solo, tudo igual, tudo, a gente tirava as bases, tudo, surgiu o grupo. A gente começou a compor, pensar nisso pra gente, com som próprio, Uhum. com uma coisa mais brasileira, uma coisa mais nossa, assim. Foi bem isso mesmo. É, e aí a gente tocou, né, nesse festival e acabou ficando. Acabou.
a gente começou meio que fazendo, como ele disse, bastante cover, né, do Berserk Filmes no sentido de estudar, de, poxa, eu curto muito o Bailey, o Utem, do Sonete, falei, vamos tentar pegar a linguagem deles e, entendendo a linguagem deles, tentar trazer para a música brasileira, tentar trazer para o nosso contexto aqui. Aí começou como estudo, depois foi se solidificando como um grupo. E aí a gente chamou o Clebão pra fazer uns sons com a gente aqui no Bar do Zé, em Barão Geraldo. Fez e super gostava e foi super fácil. Porque falei, "Ó, sabe aquela música do Best Extremes com o Colou, Greg né? Gibsonetti? Sei, já rolou um... Foi engraçado, porque eu sempre curti o trampo, né, do Ruten e o Bailey, puta, e o Bissonete na batera pra mim sempre foi né, o ícone também. Então foi interessante, né, casou as ideias, né. Quando ele comentou o som pra mim, eu falei, pô, meu, eu conheço o som, né, e como, né. Certo. Isso aí eu ouço pra dormir, né, ou na neném, né. Então, deu certo. Eu sempre tive uma visão muito romântica, assim mesmo. Até porque, da onde eu venho, não se dá esse apoio. Então é muito difícil viver de música lá. Mesmo fazendo coisas que não te agradam. Mesmo tendo que tocar estilos que não te agradam, mas que são bem vistos, são bem vendidos. E sempre tive essa visão bastante romântica. Mesmo quando eu vim pra cá, eu sempre quis fazer um som que me agradasse primeiramente, assim. Som sempre que eu goste, que possa transmitir alguma ideia, algum sentimento, alguma coisa legal. Isso pra mim sempre foi o mais importante. Isso eu não quero perder nunca. Por mais que cada vez eu venha me perdendo um pouco desse sonho, assim, dessa mágica, eu quero nunca perder isso. Eu sempre tento me esforçar pra não perder isso, assim, não acabar fazendo um negócio por fazer, assim, fazer sempre porque eu gosto. Tudo, né, que você começa, a motivação é muito diferente. Eu comecei estudando muito batera, né, 6 horas, 7 horas por dia. Era eu levei o negócio como jornada de trabalho mesmo. E lógico, nesses momentos que eu estudava, lógico que eu via aquela coisa, né, meu, tocar o mais complicado possível, né. Então eu comecei muito pelo final. Eu comecei estudando as coisas mais difíceis, né? Você pode imaginar. Mas aquele lance de igreja, muito na igreja, tocando com vários grupos de louvor, intercâmbio daqui, intercâmbio dali, gravando. E lógico, quando chega nos dias de hoje, né, a música de uma certa forma, ela foi banalizada. Eu não estou criticando o estilo, nenhum estilo. Eu acho que a música é ruim quando se toca mal, né? Não vou falar que o sertanejo é ruim, que o rock é ruim. Tudo tem uma escola, né? Hoje eu estou fazendo muito sertanejo. E é uma escola para mim. Só que a música foi banalizada. E querendo ou não, tá perdendo um pouco do foco do músico. Do músico, do artista, né? Da musicalidade, da individualidade do músico. Tá perdendo muito isso. E então, lógico, isso vem a matar um pouco os sonhos, né? Porque você tinha aquele negócio de estudar muito, fazer altos solos, altas conduções, e hoje você tem que tocar 20% do que você estudou. É muito complicado isso. Só que de uma outra forma, o mercado de hoje ele também disciplina um músico. Ele parece que são as mesmas situações da igreja, né? Você estudava groove, de repente você tinha que tocar rock, aí chegava aquela irmãzinha cantando Matos Nascimento, você tinha que fazer o negócio sertanejo, então lembra, né? Eu acho que esse momento do sonho foi como uma escola pra mim, porque agora eu consigo me adaptar a várias situações, né? Esses dias eu tava fazendo um levantamento, falei, pô, meu, eu tô tocando de tudo um pouco, toco sertanejo, toco rock, toco pop, toco blues, toco fusion, então pra mim tá sendo uma escola, mas lógico que de uma certa forma prender um pouco aquele sonho de fazer altas coisas. Agora pro futuro, na verdade, eu me tomo pro futuro e tomo os meus parceiros grandes músicos, né? Com Baroli, Samuel e outros, que a gente precisa mudar, né? A gente precisa plantar alguma coisa pro futuro, né? A gente precisa fazer o quê? Com projetos como esse, né? Com essa oportunidade mesmo, esse projeto seu, que é maravilhoso, que eu vejo isso como futuro. De repente, é aquele sonho de criança de fazer muita coisa, de fazer altos grupos de fusion, de muita nota. De repente, agora a gente está plantando uma coisa para o futuro, plantando um futuro dentro daquilo que a gente se preparou para fazer, né? E de repente vai ter campo para todo mundo. Vai ter campo pro básico, mas vai ter campo pro intermediário, mas vai ter campo pro avançado também. Que pro avançado tiraram um pouco da imagem. Então eu vejo que no futuro é isso que a gente está fazendo.
A gente não pode desistir disso daqui, né? Tentar fazer o máximo, mexer o máximo possível para pôr isso daqui no futuro. Além do que já está acontecendo. Pra ser sincero, eu não lembro qual foi a minha primeira impressão de música. Por quê? Porque como eu comecei a tocar na igreja na época, rola aquele tempo que você começa a tocar, mas você não sabe muito bem o que você quer. Só Sim. depois que você amadurece, como eu disse, que você começa a estudar. Então eu tocava na igreja porque estava faltando, eu queria ajudar. Na época eu ia prestar medicina, tava no ensino fundamental, mas tinha aquela pressão de estudar vestibular para prestar medicina e ser bem sucedido. Então eu sinceramente não lembro, mas quando eu comecei a ter mais maturidade, perceber que, pô, até que levo jeito e gosto de passar tempo tocando, gosto de ouvir bastante coisa, gosto de trocar ideia sobre. Aí, sem dúvida, o romantismo vem assim e toma as primeiras posições assim no ranking de qual profissão você quer escolher. Então a música também veio para isso. Gostaria de tocar. Na época eu queria tocar, queria viajar o mundo, via as bandas assim, né? Via as grandes bandas com aqueles públicos enormes, caras É o tocando, pá. sonho, né, cara? Então aí achava isso o máximo. Acho isso o máximo, sem dúvida. Sim, E então, mas no começo eu lembro que foi isso. Depois você vai crescendo e parece que seu mundo fica menor, né? exatamente. Exatamente. No começo você vê, assim, enxerga o mundo muito mais do que quando você cai na realidade e você vê o que é palpável. Aí depois eu comecei a tocar um pouco mais fora da igreja, começar a tocar mais barzinho, começar a sentir como que os contratantes lidam com os contratados, que somos, no caso, nós. É, comecei a entender que a música também é um produto, ou seja, é um produto que gira mercado, então, tipo, é uma coisa que eu trouxe para mim para que o meu sonho ele não seja dilacerado, mas só que existem outras variáveis para que a gente possa chegar em algum lugar. Aí depois disso que eu fui realmente ver uns caminhos que eu poderia me tornar um melhor músico, deixar assim o sonho um pouco mais próximo. Descobri que na verdade eu super gosto de tocar, mas só que eu gosto muito de dar aula. Então eu comecei a estudar não só técnica, não só linguagem, mas comecei a estudar didática, pegar livros para ver como que fulano ensina isso, como fulano ensina aquilo, montar um método meu assim, tal. E é uma das coisas que na verdade eu acho que hoje está um pouco faltando, né? Sim, sim. Porque a Verdade. mentalidade dos músicos hoje, a mentalidade dos músicos do futuro foram plantados lá atrás. Então, pela falta de didática, às vezes, pela falta de mostrar que música é romantismo, só que música também é disciplina, música é horas ali, música é você levar a sério como se você estudasse para prestar medicina na faculdade mais difícil do mundo. Você tem que ficar lá ouvindo, você tem que. Técnica tem que paradido, tem que ficar horas e Estudar horas. Tem que muito, não estudar tem muito. jeito, não tem jeito. E acho que chegamos nesse ponto. Do futuro, eu espero que na verdade não é a cena que mude, mas a cabeça de todos os músicos mudem. Então, porque por mais que é, esse projeto, por exemplo, é maravilhoso. Porém, o que tem que ser muito, e vai ser, espero, maior que o CD e o DVD é a mudança na consciência dos músicos, de se ajudar, Verdade. sabe? De se juntar e falar, ó, independente de estilo, independente se você estudou mais ou estudou menos, mas vamos junto, entendeu? Vamos trocar ideia, vamos fazer canja, vamos fazer churrasco, não vamos aplaudir assim ao outro, vamos aplaudir assim, entendeu? Exatamente. E eu espero isso, eu procuro plantar as coisas para que isso aconteça, procuro tocar com o maior número de gente possível, conhecer o maior número possível para chegar nesse ponto um dia. Pra mim, essa decisão de viver de música foi quando eu realmente decidi que ia fazer o vestibular. Eu falei, eu quero realmente fazer isso. Muita gente, amigo, mas você não quer fazer outros cursos, depois faz isso como hobby. Não, eu quero fazer música, eu quero viver de música. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Muita gente, amigo meu até mesmo, que andava comigo, que tocava comigo nesse começo. Não, eu vou fazer uma outra faculdade, depois eu faço música, aí depois a gente se encontra. Não, não é pra mim. Eu quero fazer música, eu sei que eu quero viver de música, eu sei que é isso que me move, assim. Então, a partir do momento que eu decidi isso, eu não quero mudar mais. A gente, antes de escolher a música, eu acho que dentro da cultura do país também é muito complicado, né? Todo mundo acha que o músico é um grande vagabundo, né? O músico é aquele cara que
que quer fazer música porque não tem preguiça de estudar outra coisa. Mas quando você começa a estudar, pelo menos pra mim, né? Eu passei muita coisa dentro dessa caminhada de estudar a bateria, perdi muita coisa. Mas eu acho que o divisor de águas pra mim foi quando eu passei por muitos problemas por causa da música. Eu perdi até casamento por causa da música. Mas foi o divisor de águas quando eu percebi que a música não era só o meu futuro profissional, que a música fazia um sentido emocional também. E como eu tive problemas muito sérios de epilepsia, tudo, então tomei remédios fortíssimos até meus 14 anos. Para me tirar um botijão de gás, o chão não tinha força. Então a música foi um objeto de cura para mim. Então a coordenação, a independência motora, a força de se tocar a bateria, de girar a baqueta, de movimentar a perna, curou eu da epilepsia. Então isso foi um divisor de águas. A bateria, o ritmo trouxe a cura para mim. Então eu sabia que aquilo era um propósito. E eu não desisti, cara. Eu perdi casamento, eu fui ridicularizado, eu fui abandonado. Ninguém acreditou em mim, né? Os amigos que se tá junto com você ali falam, meu, isso daí não vai dar certo. E o divisor de águas foi quando o médico falou que aos 18 anos de idade o meu lado esquerdo ia atrofiar, ia entrar pra dentro. E por causa da bateria, eu passei os 18 anos de idade sem o problema. Então a bateria curou meu lado esquerdo. Então, pra mim, o divisor de águas foi esse. Quando a música se transformou num objeto de cura. Então, pra mim, não interessa se eu ia ter grana, se eu não vou ter grana, se eu vou passar fome. Meu, a música, Deus usou a música pra me dar um futuro. Pra quê, eu não sei. Mas que ele usou a música pra me dar um futuro, ele usou. E a bateria me curou. Eu fiquei horas, não foi só estudando pra ter técnica, era muito interessante. Como eu não era o mais bonito, o mais forte da minha turminha da rua, então não pegava o maior número de menininhas, né? Então eu pegava a menininha que era a minha bateria. Então eu ficava 7, 8 horas estudando, porque eu me sentia completo com aquilo. E a galera zoava, porque eu não tinha força, era meio difícil. E interessante que a minha coordenação mudou por causa da bateria e o meu corpo também. Porque eu comecei a criar muita resistência, né? Aí foi muito interessante, que também trago como divisor de águas, parece uma bobeira, mas tinha um menino na minha rua que ele era muito complicado, porque o cara batia em todo mundo, né? E não sei, por uma ironia do destino, quando eu consegui arrumar uma namoradinha, ele deu em cima dela. E eu fiquei macho, né? Aí o cara era dobro do meu tamanho, lutava capoeira. Eu falei, como é que eu vou derrubar esse peão? E fui brigar com ele. Levei uma surra durante meia hora. Só que foi muito interessante que quando ele esticou a perna pra bater em mim, porque eu tinha um lado muito esquerdo muito rápido. Eu tenho um lado esquerdo muito rápido. Aí eu dei um soco no queixo dele. Foi a única pancada que eu acertei nele, mas ele não levantou. Então, isso pra mim foi interessante. A bateria que me deu isso. Porque se eu não acerto aquele soco, ele ia me matar de tanto bater, porque o menino era muito forte. Então eu dei um soco no queixo dele com a mão esquerda, né? Eu lembrei dos gaditas que a Bíblia fala, né? Eles venciam a batalha porque eles tinham um lado esquerdo rápido e colocavam uma faquinha pequena. Então eu dei um soco no queixo dele, não levantou. Eu falei, caraca, né, meu? A Baquita tá me ajudando. Então pra mim um divisor de águas foi esse, cara. Quando a música me ajudou na cura. E foi interessante que naquele check-up geral do médico, né? Eu fui fazer o exame de eletrocefalograma e o médico falou pra minha mãe, olha, a senhora é uma poderosa mãe e a bateria é a outra mãe do seu filho, porque foi ela que estabilizou. Então, pra mim foi um divisor de águas, foi isso daí. Bom, no meu caso, também foi, acho que no momento do vestibular, né? Eu acho que a galera dessa geração tem essa pressão de vestibular. Exato. Tem muita É uma pressão. grande pressão. Então eu lembro que eu estudei até o terceiro ano, eu já tocava, já dava aula, tocava nos barzinhos, igreja. Mas até o terceiro ano eu estudava para prestar medicina, porque é o curso que minha mãe queria, porque é o curso que meu pai queria. E, sabe, eu tava no colégio para isso, então super estudava. Só que, naturalmente, como eu já vinha tocando, eu cheguei no ponto que eu já tava, tipo, imerso nisso. Dava aula, tocava, sabe? Só conversava sobre Sem música, perceber, só né? tinha amigos músicos, sabe? Então, Tô tipo, criando aquela panela, né? aí eu cheguei no ponto e falei, nossa, velho, por mais que eu Ferrou. gosto de sangue, costurar pessoas, acho o máximo também. Parece que... Discovery Science, acho o máximo.
mas não me via fazendo outra coisa. Entendeu? Aí foi aquela briga de família, né? Porque pai e mãe pagam a escola e achava, não, vou ter um filho doutor. Nossa, nesse quesito eu tive muita sorte. Minha família sempre apoiou. Sei, nossa, minha Eu dei família. muita sorte, eu sei disso. Eu tinha um baixo, eu tenho um baixo, aquele Bass Collection azul. E quando eu falei que eu ia fazer, não, vou fazer música, tava no meio do 3º ano. Minha mãe falou, não, vou pegar esse baixo e jogar fora. Aí, tipo, eu, panguão, né? Falei, não, não vai. Aí eu peguei o baixo e deixei em casa do amigo meu. Aí eu deixei lá, tipo, falei, não, não vai não. Aí eu deixei lá. Deixou o cachorrinho pro outro criar, né? Então, aí eu deixei lá, falei, não, tá lá, tá seguro. A minha Mas mãe foi me ajudou muito. aí que eu vi que, poxa, já não me via fazendo outra coisa. Já tinha brigado com a família, né? Tenho peito de falar, não, eu vou ficar tocando. E então não me via mais fazendo outra coisa e fui até onde estou. Não o fim, né? Mas até onde... Do contexto nacional, o primeiro baixista que eu ouvi, que eu fiquei extremamente impressionado, foi o Zuzu Mussauer. Eu não acreditei, assim. Eu ouvi o primeiro CD dele, acho que o primeiro, o Express. Eu cheguei em casa, eu coloquei pra ouvir. Eu não entendia como ele fazia tudo aquilo. Eu não entendi, não é um baixista só. estranho, é Não, cinco não, isso não baixos tá ao mesmo acontecendo. É surreal. Comecei a correr atrás de tudo que tinha dele. Fui procurar vídeo, fui procurar CD, fui tentar conversar com ele, fui procurar de tudo, assim. Ele é a minha maior influência na música brasileira, assim. Foi a primeira influência e foi a que mais me centrou, assim, no começo. Dos Estados Unidos ou mundo, um dos baixistas que mais me influenciou é um baixista chamado Tim Malone. Foi baixista de uma banda chamada Igora, de uma banda chamada Cine, que pra mim é o que mais me influenciou a tocar baixo fretless, a baixo de 6 cordas, linhas de fusion, pra mim foi o que mais me influenciou. Quando eu cheguei em Campinas, que eu pensei, nossa, Unicamp, aquele negócio todo que eu comecei a ver o pessoal tocando, muita gente da cidade, que eu falei, gente, esse é o nível de uma capital, de uma cidade grande, eu nem imaginava que fosse assim. Eu fiquei muito impressionado com os alunos, com os professores, com o pessoal do meu ano, novo, tudo 17, 18 anos, tocando. Eu fiquei, gente, vocês tocam isso tudo? Nossa, eu tenho que correr muito atrás. Eu fiquei muito assustado. Foi o que eu mais me impressionei assim quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na cidade grande. Bateristas nacional, puta, se eu for falar todos, eu vou... Internacional, quem você Nossa, está mas tem uns caras que... Um cara que me impressionou muito, porque na minha época era muito difícil o material, né? E demorou pra achar, não era fácil você achar um exercício pra fazer. O cara tinha ali um arquivo de coisas pra ele te dar, você tinha que doar a alma pra ele, né? Era muito difícil. Mas um cara que me impressionou muito quando eu peguei um VHS, né? Foi o Duda Neves. Pô, o Duda Neves, ele abre a bateria total, ele abre com solo numa Sonor. Cara, quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, cara, não é possível. Pô, todo mundo toca com banda, como é que esse cara tira esse som sozinho, cara, dos tambores? Então o Duda Neves me impressionou muito e foi muito interessante porque o Duda Neves trouxe muitos exercícios, muitas performances, ele traz nessa bateria total. E eu tenho esse VHS até hoje, cara. Pra mim é 7 chaves. Me ajudou muito, porque ele dava muito. E ali é muito interessante, porque na época ele deu uma informação muito completa sobre postura, sobre técnica, sobre dinâmica. Então ele aborda ritmos brasileiros. Então Duda Neves pra mim eu nem, né, não tenho nem o que falar dele, é um puta batera. A Vera Figueiredo também foi coisas que eu fui vendo logo de cara. Maurício Leite também. Cara ali no rock, mas é um cara que sabe o que tá falando. Me ajudou muito também. Fabiano Manhas, cara. Não tem como não lembrar desse cara. Foi quando eu aprendi a fazer as primeiras combinações com o pé. E ele tinha, sei lá, ido pra fora, trouxe umas coisas novas, gravou um vídeo bem simples ali, numa Odre branca, e, cara, fazendo um som absurdo, assim. Então essas foram algumas das minhas influências. Agora as internacionais, né, não tem nem como comentar, bicho. O Dennis Chambers pra mim, não dá, cara. A galera até tira sarro, pô, Dennis Chambers, você até às vezes toca igual ele. Não é isso, cara, não é tocar igual ele. Não tem como tocar igual o Dennis Chambers. O Dennis Chambers é a água de pedra, cara. A condução, feeling, aquela brutalidade dele, na hora de fazer uma virada, na hora de sair, né? Aquela superação dele, né, meu? Você vê que o cara tá se superando, ele não tá mostrando pra ninguém, tipo assim, ele tá superando ele mesmo.
Então esse lance do Danny Chambers é muito fogo. E bateu muito com o meu estilo de vida, né? O Danny Chambers passou um processo muito louco também de vida pra achar aquilo, né, cara? Jogaram ele no fogo, no Parlament Funk, ele não sabia o que fazer, e a galera jogou ele lá, um moleque com 17 anos. E fui vendo a história de vida dele, é um cara que não teve tempo, impressionante, ele não teve muito tempo de estudar, né? Ele foi jogado no fogo muito cedo. Então começou a tocar, né, com a mãe, sentado num banquinho, numa lista telefônica. Então eu fui me identificando com a vida dele, não foi nem com a bateria, foi com a vida dele mesmo. E quando você vê o resultado dele tocando, né, cara, é muito impressionante. Então ele pra mim foi uma excelente influência mesmo, como baterista assim internacional. O Bissonette, né, não tem o que falar dele também. Vários bateras, né, tem 1000 nomes, mas eu acho que esses, Duda Neves e Danny Chambers pra mim foi divisor de águas. Pra mim, como eu comecei na igreja, um baixista que me chamou muita atenção desde o começo foi um baixista da Oficina G3, o Duca Tambasco. Né? Porque, tipo, num som gospel, Pra época, né, pra cara? época ainda, não tinha muito espaço. Eles foram muito inovadores. E não na banda todos têm um espaço. Tem o Juninho Franco que toca pra caramba, tinha o Valtão, todos muito competentes. Só que aí também tinha o Duca Tambasco, que, meu, era slap, era pizzicato, tapping. No meio do rock, né, cara? E, nossa, puta som, Funcionando. cara. Puta som. E, tipo, o gospel eu acho que foi legal porque eram coisas de muita qualidade. O Duca Tambasco é gospel qualidade. O Laboriel também, na época que eu tava Nossa. no gospel, super me impressiona. Mas esses dois, assim, foram o que mais me marcaram no início. Depois disso eu conheci um que, nossa, que acho que foi o cara que até hoje eu tirei mais coisa. Foi o John Mayang do Dream Theater. Tipo, eu vi um VHS, aquele Live in Tokyo 92. Aí foi a primeira vez que eu vi o baixo 6 cordas, acho, né? Aquele cara. Aí eu vi assim, aí eu vi a mão direita dele. Negócio assim, falei, ele tá tocando com 3 ou 4 dedos, você não conseguia diferenciar. E limpinho, e seguindo o guitar, me impressionou muito. Falei, nossa, vou sei lá, preciso tirar alguma coisa. Preciso ser esse cara. Alguma coisa. Aí na época eu baixei essa tablatura lá, comecei a ler e comecei a tirar algumas coisas. Daí, antes eu tocava de 2 dedos, né, ele me influenciou para começar a estudar com 3 dedos, pizzicato. E eu tirei muita coisa dele. Muitas linhas. A parte do meu rock, a parte do metal Ali, é ele, né? é ali. E depois mais pra frente, que já partindo pro internacional também, além do Mayang, eu conheci o Victor Wooten, né? O Wooten eu conheci de um álbum chamado Vital Tectones, que tipo, é um negócio ignorante já de começo, mas Não dá impressionou pra muito. comentar, cara. Porque antes eu só conhecia o slap, que era bater e puxar, e ele mostrou que, meu, é muito mais amplo do que isso. É bater, puxar, bater, voltar, 2 dedos pra pluck, mão aqui dando nota, percussivo. E mostrou que dá pra fazer trocentas coisas mantendo o feeling, mantendo o groove, sendo tight. E aí esse foi o grande divisor de águas da minha vida, porque eu já tinha essas influências que eram do rock. O Duca Tambasco é do rock, o John Mayang é do rock, e ele já não, ele é do fusion, ele é jazz, fusion e groove, funk. Muito. Então, tipo, aí eu comecei a procurar tudo que ele já tocou. Baixar discografia, baixar método, ficar coordenando mão para tentar soar mais ou menos o que ele fazia. E uma coisa que me chamou muita atenção dele é que a filosofia dele para música. Ele explica que música é uma linguagem, né? Onde que as notas é o alfabeto. E você vai juntando isso, você vai construindo o que? Um vocabulário maior. Vocabulário para o que, no final das coisas? Para você se expressar. Então esse lance de você ficar estudando, pegando a escala, fazendo... Não é, sabe, chatice na edice. Não, você está criando um vocabulário maior para você conseguir conversar melhor com as pessoas. Então isso é uma coisa que super me chamou a atenção. Eu falei, pô, esse então é o sentido de ficar lá, Estudando mil coisas. entendeu? De Inteiro, você... Muita gente fala que colocar nota, não, é errado. Você tem que... O menos é mais. O menos é mais, concordo, em algumas situações é fato. Só que você tem que estudar para você conseguir conversar com o maior número de pessoas no mundo possível. Você vai chegar lá para um russo, você não vai falar nada de russo, mas você vai chegar lá fazer uma condução de um som que ele conheça,
entendeu? Aí você já tá abrindo ali um diálogo. Pra fazer o menos, você tem que saber mais também. Né? Exatamente. Então, tipo, tem que conversar. Tem que conversar. E foi isso. E aqui em Campinas, eu lembro, até muito importante citar, que quando eu tava começando, eu já comentei isso várias vezes com ele, eu tava na Igreja Batista Vista Alegre, não sei se você já conhece. Nossa. Aí eu vi um negão tocando lá, eu já tocava. Aí eu vi um negão com uma mão desse tamanho, assim, ó, tocando um Ashburn XB500, fazendo o Inário pro Culto Cristão em jazz, assim. Aí, eu falei, nossa, que da hora. Na época eu tava nas fritações também de manhã, e falei, nossa, que da hora, né? Só que eu não consegui conversar com o rapaz. Esse rapaz eu conheci depois, que trabalhei com ele ontem, é o Felipe Fidelis. Trabalhei com ele 1 ano no Happy Rádio também. Referência. Então, tipo, a gente tem uma diferença de idade, eu acho, de uns 7 anos, mas eu converso com ele que, pô, é referência. Eu falo pra ele, nossa, o Baroli, é verdade, faz tempo, essa coisa, né? Ele assim. E eu lembro que, pô, foi super interessante. Mas tem muitos baixistas em Campinas que, sabe, Nenê Silva, o Missola do pop, sabe? Da Unicamp, eu gosto muito do Ramon, improvisando, assim, o Samuel Chacon também, sempre falei, ó, velho, pô, foda. Tudo mentira. Eu toco um cara. pouquinho de fretless, assim, mas quando eu subo ali, ó, e, velho, pra afinar é uma desgraça. Ele faz isso. Pô, então, tipo, é super legal as referências que a gente vê lá longe, mas é muito mais legal as referências que a gente vê perto. Muita gente perto. Ou Entendeu? seja, vocês fizeram Muito muitos mais. amigos, né? Pra caramba. O Fidelis, eu acho que o Fidelis, embora seja o baixo, mas o interessante é que o Fidelis me ensinou a groovar, né? Porque quando eu comecei a pensar em groove por causa da banda Kadosh, eu toquei com o Fidelis na época era o rei do slap, né, cara? Quando eu fui organizar aquele negócio de bumbo e caixa, foi com ele que eu aprendi. A gente tocou num evento muito louco, na Igreja do Avivamento Bíblico, nem sei se ele lembra disso. Então foi muito interessante. É muito legal essas Nossa, coisas. cara, são uns caras assim que não dá pra esquecer mesmo. Osmário. E um Nossa. cara que não dá pra gente esquecer, que não pode passar, que quase não tocou. Quase não tocou pra gente, mas conversou muito, foi o Jorge Oscar, Ah, Jorjão, grande. professor. Ele, Guruzão. nossa, guru, velho. Ele já tava em final de carreira, já era pra ter se aposentado, tipo, umas 3 vezes. Ele tentava se aposentar, o Unicamp falava que ele devia alguns anos. Aí ele saía, voltava, saía, voltava. E pra sorte gigantesca nossa. Por quê? Ele não chegava e ficava mostrando escalinha, mas ele conversava das experiências de vida dele como músico. Então, nossa. Muita concepção foi criada nas aulas Aí dele. ferrou, Muita né? coisa Muito. legal. Um cara que acompanhou o Gal Costa, é amigo pessoal do Stanley Clarke, sabe? Trocou ideia com o Uten, sabe? 70 anos e sempre foi músico. Desde os 12 anos tocando na noite, não ganhou dinheiro com nada. Segundo ele trabalhou 2 meses como office boy para comprar um amplificador para ele. Comprou, saiu. Ele É a fala única que... experiência que ele tem profissional com não música. Que Exatamente. massa. Então, nossa, foi genial. Tem algumas experiências que são meio, sei lá, meio atípica, né? Mas um momento que me emocionou muito foi um momento que... Foi um dia que eu tava assim, podre pra tocar, não queria saber de tocar, não queria saber de nada, tava passando alguns problemas fortes, assim. E eu congregava numa igreja e inclusive naquele momento eu tava fora, não tava participando de nada. E foi muito interessante que me chamaram, foi um dia num culto muito louco, me chamaram pra tocar. E eu fui tocar nessa igreja e eu não tava nada afim, não tava nada afim. Aí subi na bateria com aquele maior desprezo e eu comecei a tocar com a banda. Comecei a tocar e de repente a banda parou, só que o pastor falou pra mim para que eu não parasse. E eu fiquei tocando durante 2 horas. E foi muito interessante que o que eu escutei aquele dia. O que você passou, você foi curado pela música. Agora você vai fazer algo por alguém. E eu não vou esquecer daquele dia. Eu fiquei por 3 horas sozinho, tocando. E aconteceu muita coisa aquele dia. Só que depois, quando terminou aquele momento, uma pessoa me procurou e falou assim: eu não sei o que aconteceu, não sou evangélico, não sou nada. Mas eu tinha uma dor nas costas que começava daqui e terminava aqui. E eu não tô sentindo mais a dor. Aí eu lembrei da minha vida.
Lembrei do propósito. Então, isso pra mim foi outra coisa que eu falei, cara, não depende, música é um negócio muito complicado. E a outra experiência foi, todo mundo acha muito bizarro, me chamaram, dava aula para um aluno, e ele me chamou para um evento xamã. E ele falou, ó, você chega lá, monta a bateria, percussão, faz umas coisinhas lá, tem o Brad, né, que é o precursor do xamanismo, ele vai tocar e você vai atrás dele. Eu falei, tá bom. Fui, me pagou bem, né? Aí eu falei, pô, evento xamã, né, cara? Quem que... Aí fui, cara, aquela galera, só psicólogo, só nego louco lá. Mas nego louco mesmo, a galera, beleza. Aí ele começou a tocar o piano, de repente ele olha pra mim, ele não fala uma frase em português, ele chegou em inglês pra mim e falou pra mim, toca. Olhei pra cara dele assim, entendo pouco inglês, mas entendi, né? Ele toca, por favor, toca. 50 psicólogo, falei, o que vai acontecer? Ele pode tocar. E o mesmo que eu fiz na igreja aquele dia, eu comecei a tocar pra esse grupo. E comecei a tocar, fiquei durante 4 horas e meia. As pessoas começou a vibrar de acordo com o que eu estava fazendo na bateria. Então isso pra mim foi muito interessante. Estou trabalhando com eles faz mais de 3 anos. E é um pessoal assim que me ajudou muito. Foi um momento muito louco. E pra mim, não sei, marcou muito essas duas situações. Porque não era só dentro da igreja que já estava naquela movimentação, né? Mas pra fora começou a surgir esse efeito. Então eu acho que pra mim foi aonde estourou mesmo, né? Não toquei com pessoas muito importantes, conheci pessoas importantes. E um momento que foi muito bacana também pra mim, assim, tocando, foi quando eu conheci o Anthony King. Que eu dei um workshop com ele. E eu fiquei muito constrangido quando me chamaram pro workshop. Aí o Anthony King veio andando pro meu lado, eu já conheci o trampo dele e tudo. Falei, meu Deus do céu. Aí ele veio assim, me abraçou. Eu falei, caraca, né, meu? Abracei o cara assim, ele olhou pra mim assim. Meu, hoje nós vamos fazer um excelente som. E me deu um par de baquetas de presente da Zildjian. E eu tava sem batera, não tinha levado nada assim pro workshop. Ele falou assim, olha, a minha bateria, os meus pratos são os seus pratos e a sua bateria. Você vai dar workshop comigo. Eu não entendi aquilo. Dei workshop com ele, pra mim isso daí foi marcante. A humildade do cara, né, meu? O portfólio de trampo do cara. E o cara chegar pra mim e debruçar pra mim tudo aquilo. Então pra mim isso daí acabou. Eu falei, cara, só a música vai te levar pra lugares que nenhuma outra profissão, nada vai te levar. Só a música te leva. Como diz John Mayer, né? A música aproxima um de lá, um aqui e faz assim, né? Não tem língua, não tem idade, não tem cor, não tem nada. Que legal. A música é foda. No meu caso, eu acredito que, embora tenha os momentos mais marcantes, mas eu acho que quando a gente encontra, quando faz um som que acontece, parece que abre um portal, né? É louco. Nossa, que da hora essa O portal é pesado. É massa pra Verdade, caramba. verdade. Nossa. Mas o que eu me recordo também desse lance de igreja foi do primeiro momento que eles passam a confiança Pra você de tocar. Você sempre tocou lá, sempre Nossa. fez assim, mas você tocava pra aprender, pra tocar num cultinho no máximo. Aí de repente um dia eles te chamam pra tocar no Culto oficial, do domingo, cara. tá ligado? Domingo à noite. Nossa. 2.000, fica- 3.000 pessoas. A gravata, né? Então, e sei lá, 12, 13 aninhos. Então eu me lembro disso. Eu me lembro também, foi que ano que o Brasil ganhou a Copa? Foi 2002, né? 2002. Eu cantava num coral, e aí eu já tocava e tal. E no dia da final da Copa era num domingo de manhã, Brasil e Alemanha. Não sei se vocês me recordam disso. Aí eu lembro da situação, eles falaram, ó, o baixista não vai. Porque o culto, ele começa às 9 da manhã e vai até meio-dia. E o Brasil ia jogar e tal. Aí eu falei, pô, quer saber? Vamos, eu vou, porque pô, eu achei que foi um lance de confiança muito É legal. muito bom Nunca pra tinha gente, tocado né? pra esse coral, né? Era o coral na época do coral de adolescentes do Batista Central. E embora eu tenha entendido que o cara, ele foi assistir o jogo, pra mim foi tipo a oportunidade. Foi, nossa, que legal, confiança. E o legal, aquele foi o primeiro e depois eu não saí mais. Só saí depois pra Novos Horizontes. Que legal. Então, tipo, pra mim marcou bastante. Mas, poxa, a gente não se recorda assim de todos os momentos, mas eu acho que, meu, toda semana acontece um negócio assim da hora Muito pra louco, caramba, muito sabe? louco. Um aluno que nunca entendeu modos com ninguém, aí chega com você e Saca. ah,
É isso. Isso, sabe? Ou rola, tipo, ó, a frase cabeluda, caramba, vamos fazer, nunca deu certo. Ah, isso passou, um negócio hoje. Se a gente ensaiasse, uma frase, né? Se a gente ensaiasse, não Nossa, sairia não ia rolar, assim. não ia rolar. Então, tipo, são vários momentos mágicos Esses que a gente detalhes. esquece, mas são marcantes, mesmo que no inconsciente. Pra mim a música é um negócio muito pesado. Você não tem noção de como a música foi... Salvador. A minha música me salvou, cara. Não tem nem o que falar. Se não der certo... Já deu certo. Se não desse O certo... que é dar certo, né? Cara, a Sua música... esquerda é Você melhor viver que a com minha direita e a dignidade esquerda no seu trabalho, juntas, velho. fazendo piano. Cara, a música me deu tudo, cara. Como é que eu vou... Não tem como largar desse propósito, cara. Me deu tudo, dá. bicho. Eu tô vendo alguns resultados que... Pô, esses dias eu produzi o vídeo do meu aluno, ele me ligou. Falou, Clebão, faz um vídeo pra mim. Pô, o William Moura, tá lá o vídeo dele. Pô, eu não sou um grande produtor de vídeo, de áudio, né, cara? Mas eu faço lá um tapinha. A hora que eu vi o menino tocando, fazendo vídeo, eu falei, caraca, bicho. A música não é só isso, não é só ganhar grana, cara. A música faz parte do DNA, cara. Então, na minha vida, a música, se eu sou alguma coisa, é porque Deus me deu essa ferramenta pra cura mesmo, cara. E curou muita coisa na minha vida, estabilizou muita coisa. E foi a música, cara. Legal. A música tem esse poder. Com relação ao projeto, eu lembro que eu estava em Minas quando recebi o e-mail do Baroli falando do projeto. Eu sempre pensei nisso de organizar as pessoas da cidade, mostrar para os outros o que a cidade tem, porque muitos casos as pessoas nem sabem que elas existem. Normalmente são músicos que estudam muito, tocam muito, mas geralmente se escondem, assim, ficam nos seus quartos, nas garagens, ensaiando e não aparecem, assim. Essa é uma oportunidade incrível, assim, que vocês estão conseguindo fazer e oferecer para as pessoas de não só elas se mostrarem, mas para as outras pessoas conhecerem o que a cidade produz. Os músicos importantes da cidade, os projetos que estão nascendo nessa cidade. Isso é muito importante. Eu fiquei impressionado, assim. Quando eu recebi o e-mail, eu falei, claro, lógico que a gente vai participar.